Olá, muito bem-vindos ao Novo Câmera e hoje temos participação nova por aqui. Olá pessoal, eu sou o Bruninho, quem veio no último sim vai se lembrar de mim da chapelaria. E o que temos para hoje? Bom, na matéria de hoje o pessoal foi conhecer o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Confere aí. Meu nome é Erasmo Spadotto, eu sou diretor do Salão Internacional de Humor. Estou aqui nessa função há 4 anos praticamente como diretor, mas trabalho aqui no Salão de Humor há 6. Bom, o Salão já tem 46 anos, começou em 74, numa época de repressão, governo Geisel, ditadura, tal, general mesmo no poder, e os artistas precisavam externar as ideias e colocar os trabalhos que eles costumavam fazer. Isso já tinha um jornal impresso na época que era o Pasquim, onde os artistas colocavam, publicavam as charges, textos e tal, e depois sumiam porque era perigoso realmente. E aí surgiu a ideia aqui de alguns jornalistas, professores aqui, vou citar o nome de alguns: Alceu Rigueto, Fagundes, Luiz Antônio Fagundes, o Cera. O prefeito na época era o Adilson Maluf, um prefeito jovem, muito jovem, com 28 anos, assumiu isso e conseguiu realizar o salão. O Salão de Humor de Piracicaba ele tem um DNA muito forte de contestação. Ele já nasceu na época da ditadura, numa época de repressão, em que as pessoas não podiam falar o que elas queriam e encontraram em Piracicaba um lugar para se expressar. No segundo Salão de Humor, ele já começou a tomar um caráter internacional e pessoas de países que viviam repressão começaram a mandar trabalho para cá. Tanto que um dos países que mandam mais trabalho para o Salão de Humor de Piracicaba, além do Brasil, é o Irã, que até hoje vive em total repressão, né? E o salão ele vem com esse DNA de contestação e também de conscientização, de reflexão. A pessoa ela pode até vir aqui querendo rir, mas ela sai daqui refletindo, ela sai entendendo muito mais sobre o mundo, sobre as questões políticas, questões sociais da atualidade. A gente recebe muitas escolas aqui, a gente tem um trabalho de agendamento de escolas durante a semana e a nossa ideia é exatamente isso, que já desde as pequenas gerações elas já tenham esse contato com os trabalhos que são aqui, que são apresentados aqui, com as questões e notícias da atualidade, do mundo, do Brasil e do mundo, para que elas tenham a mente aberta para todas essas questões, que a gente possa fazer uma nova geração de pessoas que pensem, pessoas que reflitam, pessoas que não fiquem alheias às coisas que acontecem por aí. O Salão Internacional de Humor de Piracicaba mantém ao longo desses 46 anos a sua característica inicial, que é de denunciar as mazelas da sociedade. Eu acho muito interessante que você encontra aqui no salão problemática e é uma vitrine praticamente do mundo inteiro, porque nós temos aqui somente nessa edição trabalhos de artistas oriundos em mais de 30 países. Então, a gente tem desde trabalhos de países que possuem regimes totalitários, como países também de regimes democráticos, mas todos que têm suas mazelas e têm questões a serem superadas. Então, você estando aqui no Salão de Humor, você consegue fazer uma viagem pelo mundo inteiro e conhecer essa problemática. É muito mais do que o riso. Claro que o Salão de Humor tem como intuito levar o riso, levar as risadas, mas com um caráter crítico muito forte. E isso é algo que vem se mantendo ao longo dos anos e é algo que mantém o Salão de Humor de pé e o caracteriza hoje como um dos maiores do mundo nesse setor. Eu acho muito interessante que a cada ano a gente vê um crescimento. O salão tem como objetivo crescer cada ano mais, galgar novas posições ali no universo das artes gráficas e no universo cultural. É muito interessante a gente ver que cada vez mais as pessoas
têm se interessado, cada vez mais artistas têm se interessado, tem crescido no número de atividades. Como eu disse, nesse ano a gente teve 2 prêmios novos, um para esculturas, que era uma linguagem que atraiu o olhar cada vez mais do salão e isso foi evidenciado com o prêmio, e os originais, que remete ao início. Então a gente vê isso, a gente vê, por exemplo, o Salãozinho de Humor. Nesse ano o Salãozinho chegou à sua 17ª edição e é um trabalho que é feito no intuito de criar novos artistas, criar novos olhares, as pessoas se interessarem. Então é um passo que o salão dá, um olhar que o salão dá em busca do futuro. Claro que precisam ser criados novos artistas. Eu acho que o Salãozinho dá esse passo e o Salão de Humor, de uma forma geral, mantém o seu olhar para o futuro. Da mesma forma que traz a problemática atual, que traz as questões, as mazelas da sociedade nesse momento, tem o seu olhar sempre para o futuro. Então eu fico muito feliz em ver que o salão vem crescendo a cada ano e cada vez crescendo quanto à pertinência e quanto à importância dentro do universo das artes. O legal desse ano, uma novidade desse ano, é uma exposição paralela multimídia. Então, se você percorrer aqui o espaço do salão, o Armazém 14 aqui no Engenho, além das obras aqui nas categorias cartoon, charge e caricatura, a gente tem uma exposição paralela, que é uma exposição do Risadaria, do Paulo Bonfá, que aliás é o novo presidente da edição 2020 do salão, do 47º, assumiu e vai trabalhar com a gente o ano que vem. E ele trouxe para esse ano, para a edição de 2019, essa exposição multimídia, muito interessante e diferente das demais. Tá. A entrada para o salão é franca, não paga nada para visitar. Então, espero todos vocês, sejam bem-vindos. O funcionamento do salão é de quinta a domingo, quinta e sexta das 9 às 17, sábado, domingo e feriados das 14 às 19. Então eu convido a todos, sejam todos bem-vindos para visitar a 46ª edição do Salão Internacional de Humor. Obrigado. Bem-vindos de volta. Na entrevista de hoje, o Arthur conversou sobre mudanças climáticas. Se liga aí na primeira parte dessa entrevista. Olá pessoal, hoje no Novo Câmera nós vamos falar sobre um assunto conhecido de todos, mas com sua importância, que é sobre mudanças climáticas. Nós estamos aqui com João Castro, que é meteorologista, e o Fábio Marim, que é professor aqui da Exalc. Bom, gente, obrigado por ceder um tempo de vocês para dar entrevista. Sou Fábio Marim, sou professor aqui da Exalc, como você mencionou, no Departamento de Engenharia. Eu leciono as disciplinas de agrometeorologia e modelagem agrícola. Sou engenheiro agrônomo, formado aqui mesmo, em 1998. Antes de atuar como professor, atuei na Embrapa por 12 anos. E em 2013, iniciei minha carreira como docente aqui, sempre nessas áreas envolvendo a parte climática e agricultura. Arthur, meu nome é João, né? Como você falou aí, eu sou meteorologista da Climatempo, atuo há algum tempo já na área de agrometeorologia, mas também dando bastante enfoque em cidades inteligentes, que é um dos ramos que a gente dá bastante cuidado lá na Climatempo. E a Climatempo já está há 30 anos, é isso? Isso, a Climatempo vai completar agora 31 anos de existência. Foi a primeira empresa privada de meteorologia no Brasil e recentemente, no início do ano, nós fomos adquiridos pela Stormgeo, que é uma das maiores empresas de meteorologia do mundo. Eu acho que em 30 anos vocês devem ter visto bastante mudança no clima, né? Eu acho que o clima está mudando, todo mundo sabe. Mas o que afeta isso no dia a dia das pessoas? Porque às vezes parece ficar muito longe, sabe? Não é que só vai ficar mais quente, não vai só ficar mais quente, né? Não, eu acho que quando a gente fala em clima, a gente está, na verdade, falando de uma mensuração, de uma medida do que a gente chama atmosfera. A atmosfera é essa camada de gases que o pessoal lembra lá do segundo ano do primário, 78% de nitrogênio e tudo mais lá, enfim. Mas o fato disso ser um gás, isso recobrir o planeta Terra, isso indica que isso é muito variável. Então, na verdade, uma palavrinha que está intrínseca a toda vez que a gente vai conversar sobre esse assunto é variabilidade. Então, quando a gente fala nessa tendência, nessa possível, nessa provável mudança climática, em média, na média anual, a temperatura deve subir um pouco mais, só que ao longo do ano vai continuar havendo ondas de frio, vai continuar tendo picos de calor, momentos de chuva, momentos de seca, ou seja, a variabilidade diária e dentro de cada dia, ela continua muito próxima do que era. Não é assim, olha, a gente está subindo uma escada, era
20 graus subiu para 25. Não, é uma coisa mínima. Só que quando a gente faz uma média, analisa isso ao longo do tempo, aí os termômetros, é importante falar, não são as pessoas, os termômetros indicam que existe uma subida na temperatura. E isso é algo que pode ter relevância, especialmente na cidade, na vida das pessoas, mas especialmente na agricultura. Porque a agricultura é uma indústria a céu aberto. Diferente das indústrias que estão fabricando carros, computadores, elas têm, às vezes tem até ar-condicionado, mas tem telhado e tudo mais. E a agricultura não tem. Na verdade, ela depende de estar exposto ao tempo. Então, se você tem temperaturas maiores, ou mudança no regime de chuva, ou mudança no padrão de vento, isso vai afetar a forma como as plantas reagem. Em algumas regiões pode ser que aumente a produção, mas existe uma chance de cair em boa parte delas, entendeu? Ou de pelo menos mudar o jeito como a gente produz hoje. E isso é que traz alguma preocupação. Será que a gente conseguiria antever? Será que a gente conseguiria se adaptar? Será que a gente conseguiria reverter esse quadro? Hoje, a gente consegue ver os efeitos da mudança climática no campo já? A gente consegue ver, mas dentro daquela perspectiva, como eu comentei, de alguma coisa diluída. Isso não afeta a economia do agricultor ainda? Isso é difícil falar que afeta, porque na verdade o clima sempre variou. Então quando você vai voltar e falar assim, olha, nós estamos perdendo a safra esse ano. Olha, isso é uma condição normal ou isso é mudança climática? Aí realmente não é algo simples de se falar, ok? Por quê? Porque sempre teve anos bons e anos ruins. Então, agora a gente vê talvez uma incidência maior de anos ruins, mas não quer dizer que só hajam anos ruins. Mas quer dizer que, sei lá, se há 50 anos atrás a gente tinha um revés a cada 10 anos, agora tem um revés dois reveses a cada 10. Fala, cara, não é uma mudança. Exato, mas é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma ruptura. Nós não estamos falando assim, era assim e virou assado. Era assim e ficou um pouco mais assim. Lentamente, isso é difícil notar e explicar. Exatamente. João, e nas cidades? Como eu falei, o Climatempo está há 30 anos aí trabalhando. Você já vê um impacto das mudanças climáticas nas cidades? A gente vê que nas cidades a dinâmica das temperaturas elas tem variado um pouco e principalmente a incidência, a ocorrência de eventos extremos, tá? Tá muito mais sensível, a gente percebe muito mais. Existem muitas pessoas que falam, não, tudo bem, agora eventos de tempo severo são mais reportados porque hoje todo mundo tem um telefone que tira uma foto, mas não é isso. Ok, que todo mundo hoje consegue registrar um fenômeno, algum fato meteorológico importante, mas também a incidência vem aumentando. Isso aí muito por consequência do aumento das temperaturas. Existem estudos mostrando que a temperatura média global ela aumentou 1 grau, mas por outro lado nas cidades, nos grandes centros urbanos, esse aumento de temperatura chega a 1,5 graus, 2. Então o principal foco é lá na cidade de novo, porque você tem aquela selva de pedra, aquele concreto por tudo que é lado, né? Então ali você cria um ambiente muito particular, um microclima da cidade, muito mais quente e o número de eventos severos eles estão aumentando. E por outro lado, digamos assim, você tem um evento de chuva importante, tá? Só que aquela cidade ela não tem como drenar essa água. E cada vez o que você tem, na verdade, é construção, áreas urbanas expandindo cada vez mais. Por outro lado, a política pública não investe em maneiras de drenar essa água da maneira correta. Então você vê alguns estudos aí mostrando o asfalto que permite que a água penetre e vá para galerias subterrâneas. Então, quer dizer, a humanidade visualiza ali na frente algumas iniciativas para melhorar nesse aspecto, mas as coisas são muito demoradas. Fiquem agora com a segunda parte da aula de vocês. Daqui a pouco estamos de volta. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. É ali que está a diferença, o uso do dia a dia da ferramenta. Ok? E aí o que aconteceu? Não aconteceu porra nenhuma. Ó, já tem a assinatura aqui do
Lula Ender, do Benito. Então vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que aprender, olha o tratamento, botãozinho. Você está redondamente equivocado, errado. Aparece o concar e aparece o concatenar. O que elas fazem? A mesma merda. Sai dessa bosta, celular de dentro. Se você pôr a sua patinha e o mouse em cima, olha lá. Que bosta de explicação essa aí, você vai precisar assistir meu vídeo. Fez que nem a gente tinha ensaiado antes, poxa. Não, achei que ia dar merda. Você que é expert no Excel, que continua fazendo a tabela no Word, não mesclarás. Quem nunca, hein? Ok? A partir do momento... Toca o pau e vamos lá. Bem-vindos de volta. Agora confira a segunda parte da entrevista sobre mudanças climáticas. Queria que vocês dessem um recado para os nossos alunos dos MBAs. Muitos deles são coordenadores de equipe, têm liderados, outros estão trabalhando no campo, outros em escolas. E nas mais diversas situações, o que eles podem fazer no dia a dia, no exercício da sua função, para melhorar e amenizar e conscientizar as pessoas que estão liderando ou em contato? Olha, eu acho que a gente conseguir construir uma visão um pouco menos apaixonada sobre o tema, especialmente para esses que vão ser gestores, é talvez a minha maior sugestão. A gente vive num momento de muita polarização, entendeu? Em que o diálogo sempre acaba ficando mais dificultado. Mas se por um lado nós temos um cliente que se mobiliza pela questão ambiental e que talvez ele cada vez mais, havendo recurso, ele tope pagar por esse serviço, por parte de quem produz, observar essa mudança no demanda do cliente e se preparar para isso daí, talvez seja a maior mensagem. Resumindo, então, se a gente consegue montar políticas públicas para recompensar os bons e esses bons gestores conseguem entender que existe um outro mercado consumidor se formando, apto e atento, e enfim, em que esse tipo de conversa que a gente teve faz sentido para eles, talvez o desenvolvimento de produtos mais adequados, com processo de produção um pouco mais limpo, e que isso seja de uma forma gradual, entendeu? Qualquer processo produtivo tem impacto, ok? Qualquer processo, qualquer uma das coisas, nossas roupas, sapatos, os carros, a tinta da parede, tudo isso tem um impacto, ok? Então o ser humano também, nós precisamos ter uma visão pragmática de que não vai dar para viver tendo esse padrão de consumo sem algum impacto. Qual o impacto que que a gente vai acordar como sociedade que a gente vai aceitar? A sugestão vai mais ou menos nessa linha. Não? Legal, eu concordo totalmente com o professor. Eu entendo que muito parte da fonte geradora da demanda, né? Então, por exemplo, a gente tem várias iniciativas no setor de carnes, por exemplo. Você tem lá a carne com selo verde. Então, aquela carne que ela é consumida nas condições ambientais ideais, com baixo consumo de fertilizantes na pastagem. Muitas delas esses animais são criados em campos nativos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem um selo muito legal. Quer dizer, então o mercado consumidor dessa carne, ele topa pagar mais porque ele sabe que aquela carne ela é criada numa condição ecologicamente ok. Então, tudo que a gente vai consumir, se você estiver disposto a bonificar quem produz por conta dele produzir numa condição mais limpa, né, em termos ambientais, digamos assim, é legal. Para o pessoal que é gestor, a minha dica é a seguinte, também como gestor, líder de equipes e de produtos, olhar sempre em cima do muro. Você tem que estar aberto para compreender ambos os lados do problema e procurar a solução mais adequada para o seu negócio. Tá? Muitas vezes vai ser justamente essa. Bom, será que se eu fizer uma produção mais limpa, eu vou conseguir cobrar um pouquinho mais e pagar um pouquinho mais para o meu fornecedor, rentabilizar mais também para a minha companhia? Muito provavelmente sim. Então, a pegada está nesse sentido e a gente tem que se manter aberto a essas questões. Perfeito. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente. Valeu mesmo, eu acho que foi um ótimo papo. Legal. Obrigado. Prazer. Continue aí. E aí, bora falar de economia? Hashtag bora ver. Bom, o Haroldo está de volta e dessa vez nós vamos saber por que o Brasil cresce tão pouco. Tá ligado?
Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: por que a economia brasileira cresce tão pouco? Quais são as explicações para o baixo crescimento da economia brasileira? Acompanhe com a gente. A velocidade da economia brasileira perdeu tração recentemente. A expectativa de crescimento para 2019, que já era baixa, tornou-se ainda pior para este ano. Por exemplo, apenas no primeiro trimestre deste ano, a taxa de crescimento do PIB foi negativa em 0,2%. Ou seja, há um diagnóstico óbvio de crescimento muito fraco da economia brasileira, principalmente se nós considerarmos que a taxa Selic encontra-se no seu mínimo valor histórico, de aproximadamente 6,5% ao ano. Observe este gráfico que mostra a taxa de crescimento da economia brasileira ao longo dos últimos anos. Desde 2011, o que nós observamos é um desempenho medíocre, principalmente com um declínio muito forte da taxa de crescimento do PIB. Mas afinal, neste cenário, o que justifica a baixa taxa de crescimento do PIB? O principal argumento está ligado a um tripé. Este tripé diz respeito à má alocação de capital, baixa produtividade e baixos níveis de investimento proporcionalmente ao PIB. Vamos observar este gráfico que mostra a participação relativa dos investimentos em relação ao PIB. O que é mais interessante observar é que essa taxa do investimento em relação ao PIB, ela caiu nos últimos anos e, mais do que isso, ela já é uma taxa, comparativamente aos níveis internacionais, muito baixa. O que é interessante observar, pessoal, é que aplicando menos de 20% do PIB em investimento, mesmo lá durante as nossas fases de bonanças, nós não preparamos o país para investir ou para expandir a sua capacidade produtiva. Para crescer no longo prazo, ou seja, crescimento sustentado de longo prazo, requer acumulação de capital. E acumulação de capital requer investimento. E investimento, por sua vez, requer poupança. Mesmo a inovação e o aumento da qualidade do capital humano também requerem poupança. Portanto, um ponto importante que explica o nosso baixo nível de investimento está ligado ao nosso baixo nível de poupança. Agora, veja este gráfico que mostra a taxa de variação da produtividade total dos fatores, a famosa PTF. Note que nos últimos anos a taxa de crescimento da PTF no Brasil foi negativa. E o ponto mais importante é que a chave da prosperidade, a chave do crescimento econômico é a produtividade. Além disso, o grau de produtividade representa um indicador essencial para os níveis de salários. Mais do que isso, a produtividade é o caminho para a saída da pobreza e não a distribuição de esmolas. Desta forma, o que o Brasil precisa é de uma agenda de produtividade. É importante mencionar que a produtividade é a chave do crescimento econômico. Aliás, produtividade também depende justamente de acumulação de capital e de inovação. Por outro lado, nós não conseguimos estas variáveis sem elevadas taxas de poupança e investimento. O pilar essencial da nossa baixa taxa de crescimento está ligado justamente a esse tripé: má alocação de capital, estagnação da produtividade e baixos níveis de investimento. No entanto, outros fatores também contribuem para a nossa baixa taxa de crescimento. Um ponto importante é a mudança estrutural dos gastos do governo. Veja neste gráfico a evolução da taxa de crescimento real dos gastos do governo.
Sistematicamente, ao longo dos últimos 20 anos, a taxa real, ou seja, acima da inflação dos gastos do governo, foi de aproximadamente 6% ao ano, em média, nos últimos 20 anos. Por outro lado, se nós observarmos no período mais recente, em função até mesmo do teto dos gastos, este valor tem permanecido próximo a zero ou até mesmo sendo negativo. Isso nos mostra um ponto importante. O governo deixou de ser um importante direcionador da demanda. Ou seja, o governo sempre foi um direcionador muito importante de uma parcela da demanda final e que hoje está ausente. Um exemplo típico é basicamente olhar a redução do nível de investimento do governo, principalmente com obras de infraestrutura ou até mesmo com as despesas discricionárias. Discricionárias são aquelas despesas que o governo tem algum tipo de controle, diferentemente das despesas obrigatórias. Um outro aspecto que também pesa sobre o nosso crescimento é a incerteza econômica e política. O aumento da percepção de risco fiscal do governo brasileiro, por exemplo, com a não aprovação da reforma da Previdência, torna os empresários cada vez mais cautelosos em relação aos seus investimentos. Para alguns empresários, a queda do risco, seja por exemplo trazida pela aprovação da reforma da Previdência, já é suficiente para a retomada dos investimentos que estavam represados. Por outro lado, como o nosso grupo de empresários é muito heterogêneo, para outros há uma necessidade de redução da Selic para valores ainda abaixo dos atuais 6,5% ao ano. Além disso, planos de reforma ambiciosos, tal como o da reforma tributária, mas que foram pouco detalhados, também acabam gerando uma represália ou repressão de investimento, porque os investidores esperam novas informações ou novas expectativas em relação a estes projetos. E um último aspecto, o qual nós já comentamos neste canal e que também é um driver para o nosso crescimento, está ligado à nossa economia ser muito fechada. Pessoal, eu acho que fica muito claro que as nossas ineficiências produtivas e o capital humano explicam uma parcela do nosso atraso. Além de tudo isso, pessoal, é extremamente importante que nós façamos as reformas institucionais, ou seja, tais como a própria reforma tributária, mas reformas que tragam de alguma forma previsibilidade e segurança ao investidor. Há um ponto muito interessante ligado às economias modernas. As economias modernas e mais desenvolvidas estão focando em serviços e as economias com maiores níveis de educação estão focando em serviços extremamente especializados, tais como TI e software. No entanto, vamos olhar para este caso em que estou dando o exemplo do setor de serviços. O setor de serviços é chave. E com baixa educação, note que o pior setor tende a ser o setor de serviços. Veja você mesmo, quanto tempo faz que foi num restaurante e foi muito mal atendido. O mais importante, pessoal, é que as reformas sobre a ótica da oferta são muito mais promissoras do que uma expansão fiscal, a qual nós não iremos considerar, principalmente dada a débil situação fiscal do Estado brasileiro. Enfim, o que é preciso para retomar um crescimento sustentado de longo prazo? Investimento, produtividade e qualificação dos nossos trabalhadores, ou seja, investimento em capital humano. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. O que eu gostaria de deixar claro neste vídeo é: vamos evitar o famoso voo de galinha, ou seja, aqueles booms de curto prazo. Nós precisamos e é urgente investir em produtividade, qualificação do capital humano e também investimento através de poupança. Essa é a saída para a recuperação do crescimento da economia brasileira. Valeu, pessoal! E chegamos ao final de mais um programa. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @NovoCâmera. É isso aí. Sigam também nossos youtubers, Botando Excel e Economicamente. Tchau!
3, 2, 1. O que é mesmo? Olá, oi, e aí? Dá uma relaxada. Tá, cabelos ao vento aqui, né? Vem pra caixa, você também. Vem! Não gostei desse vento. Ai, meu Deus.